Eu vou te provar que te ensinaram errado e você só não tá passando na vaga de programação porque você tá focando em saber programar. Ainda existe muita vaga de TI até 2025, apesar de que muita gente acaba negando isso só pra lacrar ou pra fazer um meme legal. Eu vou te provar porque TI ainda é relevante, isso não é papinho para vender curso, essa aula é totalmente gratuita. Muita gente está falando que não tem vaga para poder lacrar em algum meme por alguma frustração ali de má orientação de algum curso ou de outros profissionais. Isso é cada vez mais comum com a popularização do mercado de programação e também a evolução aí da maturidade do mesmo. Olhando uma notícia do Tecmundo, as vagas de TI elas aumentaram quase 80%. E aqui eu vou mostrar para vocês com dados e fatos o que está acontecendo. Eu não vou só tirar isso aqui da minha cabeça. O primeiro ponto que a notícia comenta é que houve um aumento de 79,6% nas vagas de TI entre janeiro e outubro de 2023, comparando ao mesmo período do ano anterior, segundo aí os dados do Banco Nacional de Empregos, BNE. Além disso, também houve um aumento nas candidaturas e currículos. O aumento das candidaturas e oportunidades do setor de TI aumentou mais de 60%. Mesmo com layoff, aumentou mais de 60%, ou seja, as pessoas estão buscando mais as vagas de TI. E a quantidade de currículos enviados através das plataformas cresceu em 96%, ou seja, subiu 60% do número de candidaturas, mas ao mesmo tempo subiu 80% de vagas. Ainda existe um gap aí, principalmente porque a maioria das pessoas que mandam o currículo, elas não são aprovadas porque não seguem uma metodologia correta. Um outro dado que a notícia mostra é o impacto da pandemia. Apesar dela já ter acontecido há um tempinho, a pandemia do Covid-19 e a subsequente necessidade de digitalização das empresas foram apontados como principais fatores para o aumento da demanda de profissionais de TI. Segundo José Tortato, diretor de operações do BNE, a transformação digital levou a um aumento significativo do número de vagas, com mais vagas disponíveis do que profissionais qualificados para preenchê-las. E isso eu acredito que é 100% verdade. Eu acho que o mercado ele se tornou mais maduro e as vagas elas precisam cada vez mais de pessoas capacitadas não só em programação, mas também em outras áreas. Se você quer saber a fórmula mágica para passar aí na vaga de TI, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar de maneira bem didática o que é importante para você passar na sua vaga. Além disso, a notícia também aponta que tem um déficit de profissionais de TI. Apesar do aumento do número de vagas, ainda existe uma escassez de profissionais qualificados no mercado e estima-se que tem um déficit de 53 mil profissionais na área até 2025 no Brasil. Uma dessas vagas pode ser sua. A capacitação e o desenvolvimento de habilidades são sugeridos para aqueles interessados em entrar no setor. E veja que essa fonte de notícia é uma fonte boa, é do Tecmundo, também relacionado ao BNE. E vamos agora para a segunda notícia com uma fonte boa também. Nada melhor do que a fonte do governo para trazer aí os dados sobre emprego. Essa notícia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação mostra que o mercado de tecnologia no Brasil vai gerar mais de 800 mil vagas até 2025. Pode ser que esteja um pouquinho superestimado? Pode ser, mas a fonte do governo de empregos é uma das fontes mais confiáveis quando a gente fala disso. Inclusive é utilizado para diversos indicadores de economia no mercado. Está previsto que o mercado de tecnologia no Brasil vai gerar até 800 mil vagas de emprego até 2025. E após ver essas notícias eu vou te justificar. A área de programação, ela não é só sobre programar. Você precisa saber comunicação, trabalho em equipe, metodologias ágeis. Isso faz o diferencial na sua alocação. O mercado de programação hoje em dia, ele exige muito mais do que apenas habilidades técnicas. É necessário possuir também as soft skills para poder se destacar. Essas habilidades interpessoais, de comunicação, trabalho em equipe e tudo mais. Isso é comprovado pelo aumento significativo de vagas de TI até 2025, pelo gap de pessoas que de fato entram para essas vagas. Ou seja, os bons profissionais, os profissionais qualificados, conseguem olhar para essas duas áreas, eles são os profissionais que são mais bem-sucedidos e são concorridos entre diferentes empresas. E uma ação prática que você pode começar a fazer hoje para melhorar aí as suas soft skills é participar de grupos de estudos, atividades extracurriculares na faculdade, como uma empresa júnior, como um grupo de tecnologia e até mesmo projetos colaborativos. Se conecte com as pessoas que também estão interessadas nessa área de TI e utilize esse tempo para desenvolver a parte das soft skills também. Agora pensa comigo, será que isso realmente é verdade?
será que eu devo parar de estudar programação para só estudar soft skills? Não, eu não tô te falando isso. Eu só queria te chamar a atenção porque um dos motivos que mais reprovam nas vagas de TI é, de fato, a falta de habilidade de comunicação. Eu, quando entrei pro mercado de programação, eu fiquei muito preocupado, porque eu sabia só o básico de programação, mas eu consegui me dar bem na parte de soft skills, de comunicação e coisas interpessoais. Então eu consegui equilibrar muito bem as duas coisas, mas quando eu entrei na vaga de trabalho, eu fiquei meio preocupado, eu tive um pouco de síndrome de impostor, achei que eu não era o bom o suficiente para aquela vaga, que eu ia começar a trabalhar e ia começar a quebrar um monte de coisa, mas eu vi depois que essa habilidade eu fui desenvolvendo durante o trabalho. É muito difícil você já chegar totalmente preparado para o mercado de trabalho e você chegar jogando já, sabendo todas as linguagens de programação, sabendo resolver todos os bugs possíveis. Isso é muito complicado de se fazer sozinho, até mesmo com uma orientação de alguém. Você consegue ter uma habilidade técnica mais aprofundada, você consegue resolver os problemas com maior facilidade, mas você ainda não vai conseguir resolver todos os problemas que você vai enfrentar num projeto real. Então eu sofri muito, porque eu entrei no mercado de TI sem saber muito de programação, eu sabia um pouquinho de Python, C++, C, mas eu não sabia de fato ali como resolver os problemas do dia a dia do meu código. Então eu tive que estudar muito. Nos 3 primeiros meses eu penei bastante, mas depois eu comecei a ganhar conhecimento e aí eu já estava entregando 3 vezes mais do que eu entregava no primeiro dia de trabalho. O que você tem que entender é que a sua entrega, ela não é só o código. Não adianta de nada você ficar ali 10 horas, 2 semanas desenvolvendo um código e no fim do dia aquele código não ser utilizado. Por exemplo, você vai fazer ali um ajuste no seu site, na aplicação, você demora 1 mês, 2 meses e quando você vai validar com uma outra pessoa, com o usuário final e tudo mais, ou até mesmo com o seu chefe, você percebe que você fez alguma coisa que não estava em linha com o que ele queria. Isso pode gerar muito retrabalho. Você perdeu 2 meses de desenvolvimento, você se frustrou também porque você estava tão empenhado, tão focado em fazer aquilo e de fato aquilo não gerou o valor que deveria. A empresa está perdendo dinheiro, você está perdendo o seu tempo, o seu chefe também está frustrado porque ele te contratou aí para gerar valor e de fato você andou e morreu na praia, né? Ou melhor, nadou e morreu na praia. É muito importante você não ter só as habilidades de programação, mas também as habilidades de soft skills, principalmente no seu começo de carreira. E é por isso que eu falo que apesar de algumas vagas no LinkedIn assustarem, falando que você precisa ser expert em JavaScript, em Python, em Ruby, C#, tudo isso ao mesmo tempo, com 3 anos de experiência de mercado, eu acredito que essas são exceções, tá? A maioria das vagas, elas não estão procurando tanto isso. Elas estão procurando pessoas boas tecnicamente, que tenham ali uma boa formação em alguma linguagem específica, mas que também saiba lidar com os problemas do dia a dia. E vou fazer mais uma alusão aqui para ver se fica mais claro para você. Você já teve aquele amigo seu na escola, na faculdade, que era super nerd, que o cara mandava muito bem em todas as provas, todos os trabalhos individuais e tudo mais, mas quando chegava para fazer uma apresentação em grupo, para fazer uma apresentação na frente da sala ali, ou para de fato trabalhar em equipe, ele era sempre a pior pessoa para você trabalhar. Claro, se você não deixasse ele fazer tudo sozinho, porque geralmente a gente se irrita com aquela pessoa e fala assim, não, faz aí então, faz tudo sozinho, depois a gente vê, e aí ele acaba fazendo trabalho sozinho, depois tem que passar o trabalho para outras pessoas, e aí na hora de apresentar e tal, fica um clima muito chato. Geralmente essas pessoas, e aí eu falo aqui pelo conhecimento meu do dia a dia mesmo, tá? Essas pessoas não conseguem conciliar muito bem aquilo que elas gostam com o que vai gerar valor pro mercado e vai alavancar o pilar financeiro delas, que vai trazer uma boa condição de vida, uma qualidade, que vai ter uma boa estabilidade financeira, talvez uma independência financeira, até mesmo uma independência geográfica. Muitas dessas pessoas, elas focam ali só na parte técnica e no final do dia não passa na entrevista. Aí essa pessoa vai fazer ali um ramo acadêmico, vai trabalhar como professor e tudo mais. Não que isso seja ruim, porque eu sou professor. Eu tô aqui tentando te ensinar um pouquinho no que eu sei, e eu acho isso muito digno, mas muitas vezes essa pessoa se torna aquele professor que não consegue nem dar aula. Então aquele professor
professor que fica falando com o chão, que fala com a parede, ninguém consegue prestar atenção na aula e, consequentemente, ele sabe muita coisa, mas não consegue passar para as outras pessoas. Quem nunca teve um professor assim? Me fala se eu tô mentindo ou não. Isso acontece em outras áreas também, não só no mercado de TI. Não ache que o mercado de TI é uma coisa excepcional, assim, diferente de outras áreas do mercado, onde você precisa ter habilidades muito específicas. A maioria das profissões hoje exigem isso. Eu sei que é um mega clichê, mas muita gente não sabe, ou se sabe, não prioriza. Então é por isso que eu tô reforçando aqui pra vocês, que eu quero que vocês sejam aprovados nas vagas de TI. Mas agora que a gente discutiu um pouco, vamos ver quais são os principais motivos de reprovação nas entrevistas e também nos processos seletivos. Eu trouxe um artigo aqui também do Carreira de TI que mostra que os principais motivos de reprovação nas entrevistas de emprego incluem você ser mal educado ali com outros funcionários, então você chegou para fazer sua entrevista, você é debochado ali com a pessoa da recepção ou com alguém que não tem nada a ver ali com o seu entrevistador. Isso pode gerar muito atrito e você não ser aprovado, mas isso aqui parece muito óbvio, mas reprova 86% das pessoas, então toma muito cuidado. Além disso, um ponto que também parece óbvio, mas muita gente faz, é consultar o celular durante a entrevista. Como a gente fala em Sorocaba lá, né? Que ideia de jirico. Pra que você vai consultar o seu celular durante a entrevista? Vai ler ali alguma coisinha sobre o seu currículo e tal. Pô, o entrevistador tem o seu currículo na mão. Se você pegar pra ler o seu currículo, vai estar na cara que você não sabe do que você tá falando. Ou que você tá preparando um scriptzinho, tá preparando um texto pra só chegar lá e repetir. Como se fosse uma máquina assim e não se torna algo muito autêntico. Por isso que muitas pessoas falam pra você ser você mesmo durante a entrevista, né? Apesar de que eu acredito que é importante você se preparar bem para as entrevistas e até mesmo testar ali algumas possíveis perguntas para você não chegar tão cru. Um outro ponto que reprova bastante, 60% das pessoas, é chegar atrasado. Cara, se você não consegue chegar no horário para sua entrevista de emprego, imagine para o seu trabalho no dia a dia. Sua entrevista de emprego é uma das coisas mais importantes para você. Isso demonstra que aquela empresa não é relevante para você, que você não liga para prazos e horários. Isso pode impactar numa reunião com o cliente, pode impactar numa entrega ali de um produto, do desenvolvimento. Então, isso implica em muita coisa. Mesmo que aquele dia tenha chovido e aí você foi pegar um busão, o busão quebrou, não sei o que, 1% das vezes vai ser de fato algum fator externo. Sempre tem uma forma de você chegar antes, de você tentar fazer isso mais cedo. Por exemplo, aquela galera que chega atrasada no Enem é uma besteira infinita. O pessoal não quer prestar a prova do Enem, porque você pode chegar ali 2, 3 horas mais cedo, ficar esperando, sei lá, chega de manhã, se é de outra cidade, dá seus pulos. Ninguém vai passar na vaga por você, ninguém vai chegar mais cedo ali por você. Só depende de você. Chegue no horário, chegue antes. Isso vai demonstrar muito comprometimento seu com a empresa e com a vaga. Além disso, um dos pontos aqui é a questão da pouca higiene. Esse confesso que eu nunca vi com as vagas remotas, tá? Outro ponto é também interromper o entrevistador. Então você não dá um lugar de fala ali pro entrevistador, você interromper ele durante a pergunta dele, querer retrucar, querer já argumentar ali enquanto ele estiver falando. Isso é muito ruim. Não faça isso durante a entrevista. Esse é um dos motivos que mais reprovam aí, se você não manter a sua etiqueta profissional. E aí, trazendo mais alguns pontos que reprovam durante o processo seletivo, aqui do blog do CIA de Talentos, um dos principais motivos é a pessoa reclamar ali, pô, por que meu curso não foi aceito? Por que aquele certificado que eu mandei, ele não deu certo? Pô, pra que você vai reclamar disso? Pra que você vai perguntar ali pro seu entrevistador por que não foi aprovado e tal? Cara, se você tem conhecimento vale muito mais do que um currículo, do que um diploma. Claro, você não pode comparar isso com uma formação em uma universidade. Eu ainda acredito que se formar ali na faculdade para entrar para a vaga de TI é essencial, vai te dar uma base que você vai chegar muito na frente de outras pessoas. Mas dependendo da sua situação, se você já tem emprego, se você já tem uma família, talvez não seja tão legal você fazer aquele curso de 5 anos de engenharia da computação. Você pode fazer cursos mais breves e se capacitar igual para já chegar jogando no mercado de trabalho. Talvez você comece numa vaga menor, uma vaga com um salário um pouquinho mais baixo, mas você vai conseguir escalando aí ao longo do tempo. Outro ponto também importante que ele cita aqui no artigo é cuidado com o embromation, né? Então ficar enrolando, você não se preparar muito bem para as entrevistas é muito ruim, porque você vai ser menos direto ao ponto, você vai ficar enrolando. O que você vai estar falando não vai estar gerando tanto valor ali para o entrevistador, ele vai achar que você está inventando coisa. Então prepara aí algumas perguntinhas. Eu acho que uma atividade prática que você pode fazer hoje mesmo é olhar as 3 principais perguntas aí do mercado de programação, né, que são perguntadas na entrevista e tudo mais, e já começar a se preparar, apresentar
apresentar a resposta dessas perguntas para um amigo, apresentar no espelho, eu acho que isso é bem legal. Um dos outros pontos também é a localidade, né? Então, a gente sabe que para a área de programação, a gente tem muitas vagas remotas, mas tem alguns empregos que hoje em dia, principalmente, estão exigindo mais um modelo híbrido ou um modelo presencial. Se você está candidatando para uma vaga que é uma vaga híbrida presencial, que está muito longe de onde você mora, você tem que estar disponível para ser flexível, de talvez morar mais perto ou dar um jeito aí, porque senão é quase certeza que você não vai passar nessa vaga. É como se fosse uma nota de corte. Se você não está disposto a se mudar, se você não está disposto a ir presencial no trabalho, e a vaga é presencial ou híbrida, pô, o que você está fazendo aqui? Você está perdendo o tempo do entrevistador, você tá perdendo o seu tempo. Se liga aí, não ficar fazendo bobagem e depois se frustrar porque não foi aprovado. Um outro ponto também, que assim, ele é bem polêmico, mas eu ainda acredito que é importante, é de fato você se vestir adequadamente pro processo seletivo, né? Então, cara, você chegar ali de regata, sem camiseta não dá, né? Isso aí, pelo menos, eu nunca vi até hoje. Chegar de regata, de boneco, cabelo tudo bagunçado, sujo, assim, tipo, não tomou banho. Toma cuidado pra não fazer isso, porque isso impacta na sua imagem. Como muitas vezes você não tem muita habilidade técnica pra mostrar, eu falo por mim, tá? Quando eu fui prestar a vaga de TI, eu não sabia muito tecnicamente. Eu sabia um pouco do técnico, sabia um pouco das soft skills, então eu tive que estar melhor, assim, na parte da vestimenta, né? De me arrumar e tal. Então, por exemplo, eu fui fazer todas as entrevistas que eu fazia de polo. Toma cuidado pra não exagerar também, de colocar a camisa social e ficar muito, muito formal. Então, tenta se adequar aí à perspectiva da pessoa que você tá fazendo a entrevista, tá? Tenta entender um pouquinho a cultura da empresa, isso também vai impactar aí, dependendo da vaga que você vai entrar, dependendo da senioridade, também vai exigir aí uma maior formalidade ou não. Mas busca colocar pelo menos uma camiseta polo, pra mulher é mais fácil, né? Coloca aí uma camisa mais social, ou uma blusinha mais social também, né? Não precisa necessariamente ser uma polo. Aí evita usar bermuda também, chinelo, pô, isso aí vai fazer você ser reprovado na hora. Ah, mas eu vou falar assim, pô, mas tudo bem que a galera vai trabalhar de chinelo, bermuda. Não considera essa exceção como sendo uma regra pra você, tá? Eu acho que se você fizer isso aí, você vai acabar se atolando. Porque muitas dessas pessoas que já trabalham dessa forma, elas já têm muita habilidade técnica, muita habilidade de comunicação. Então ela já é expert em alguma coisa e acaba compensando esse lado aí de menor formalidade, por assim dizer. Claro, cada empresa tem a sua cultura, mas eu optaria sempre por estar um pouquinho mais formal aí do que o seu entrevistador. E aí, só pra fechar, pra esse vídeo não ficar muito longo também, falar mal dos últimos empregos, do ex-chefe, não pega nada bem. Isso vai demonstrar que você também vai falar mal dessa empresa quando você sair, que provavelmente vai ser em algumas semanas e alguns meses, porque se começa assim, vai terminar errado. Você saber se descrever, então, pô, prepara aí 1 minuto e meio você se descrevendo, quem é você, quais são as suas principais experiências, de onde você vem, quais são os seus familiares. Tenta ser bem sucinto aí nos pontos que você vai detalhar, o porquê que você está se candidatando para essa vaga, quais são os seus sonhos aí no futuro, né? Por que você gostou dessa empresa que você está se candidatando? Isso gera muito valor. E tudo isso, você tem que também manter a calma. Então, o nervosismo é uma coisa que é muito ruim também. E você só vai perder o nervosismo praticando. Não vai ser na primeira, segunda, terceira entrevista que você vai perder o nervosismo. Vai ser lá pra quinta, sexta, sétima. Comigo foi assim. Nas primeiras entrevistas, eu tava muito mais nervoso, muito mais engessado. E depois, nas próximas, eu consegui me dar muito melhor. E aí, uma dica de ouro que eu falo pra vocês sempre, e isso me ajudou muito a ser aprovado em todas as entrevistas que eu participei praticamente. Isso me fez ser aprovado em mais de 6 entrevistas, pois de fato eu conheci a missão, visão e valores daquelas empresas. Isso aí ninguém te conta, mas eu acho que faz muito diferencial na hora de você estar se candidatando e você conseguir ser aprovado na vaga. Quando você chega jogando o jogo, quando você mostra que você conhece aquela empresa a fundo, isso vai virar uma chavinha ali pro entrevistador. Ele vai falar, esse é o cara que eu preciso pra minha empresa, esse cara tem a cara esse cara tem a cara da minha empresa e eu preciso dele pra ontem trabalhando aqui com a gente, porque ele vai saber entregar muito, vai saber superar os desafios. Então pesquise muito bem sobre a empresa que você está se candidatando, não chega lá de paraquedas, porque isso vai fazer você não ser aprovado. Então, missão, visão e valores, toda empresa tem lá no institucional, é só olhar no site da empresa. Se ela for muito pequena, talvez não tenha, mas a maioria das startups já tem isso também, tá? Então dá uma olhada no site, fuça o site até o final, entende bem a fundo o que era aquela vaga, o que era esperado de você naquela oportunidade, e vai te fazer chegar
afiado e tenho certeza que você vai ser aprovado. E se você for aprovado em uma das entrevistas com essas dicas que eu passei, se lembra de me mandar lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz em te dar os parabéns e vou compartilhar com todo mundo. E para você agora que chegou até o final aqui, parabéns! Você tá um caminho a mais de ser aprovado aí na vaga de TI. E agora eu vou te ensinar a fórmula do sucesso. Algo que funcionou pra mim e vai funcionar pra você também. Essa fórmula é muito simples, até mesmo pra quem não sabe de matemática. Eu admito pra vocês que vai ser muito fácil de entender. E foi uma coisa que eu pequei muito no começo e eu comecei a ser aprovado depois que eu entendi essa fórmula aqui, tá? 50% da sua nota em uma entrevista, ela vem de habilidades técnicas. Aproximadamente, tá? 50% da sua nota, ela vem de habilidades interpessoais, de comunicação, que a gente chama de soft skills. Então imagine que para cada um desses dois pilares, você vai ter uma nota de 0 a 10 no final da sua entrevista. E aqui eu vou simular 4 cenários que vão te mostrar o porquê é importante você saber essas duas coisas. O primeiro cenário, ele traz aquela pessoa que não sabe nada de programação. Então ele tira nota 1, lembrando que é de 1 a 10, tá? Ele tira nota 1 em programação e tira nota 8 ali em soft skills. Ou seja, ele sabe se comunicar muito bem e tudo mais, mas não necessariamente vai ser a melhor pessoa para aquela vaga, porque ele não vai conseguir resolver o problema do código, né? Não vai conseguir resolver o bug ali de uma hora para outra. Então a nota final dessa pessoa, que pode variar de 1 até 100, porque a gente tem que multiplicar hard skills por soft skills, vai ser 8, ou seja, 8% da nota total que ele poderia ter. Essa pessoa não vai ser aprovada. Por exemplo, se a pessoa tem uma nota 7 em programação, em habilidades técnicas, enfim, o que precisar, e tem uma nota 4 em soft skills, ela já avança um pouquinho mais. Então ela já tem uma nota de 28 sobre 100, ou seja, uma nota 3 vezes maior do que a outra, 3,5 vezes maior do que a primeira pessoa. Então imagina, só você saber um pouquinho ali já ajuda bastante. E aqui eu posso fazer o exemplo que se a pessoa tivesse 7 em soft skills, mas 4 em programação, ou seja, tirasse um pouquinho do tempo dela para aprender soft skills, para aprender programação, ele já aumenta 3 vezes a nota dele aqui. Então, dá pra você ver que, de fato, isso aqui muda o jogo. E aí, trazendo um exemplo. Quando a pessoa sabe muito tecnicamente, sabe muito de programação, tira 10 ali na hora de programação, tira 9, enfim. Mas, no quesito comunicação, essa pessoa é ruim, não sabe muito bem se comunicar e tal. Isso gera uma frustração muito grande depois pra essa pessoa. O entrevistador também, ele percebe, cara, essa pessoa aqui é um gênio, mas eu não tenho tempo para capacitar ela em soft skills, não consigo fazer com que ela se comunique melhor com as outras pessoas, porque eu preciso resolver o problema para hoje. Então essa pessoa pode receber a nota 1 em soft skills, 10 em programação, e a nota final dela vai ser 10, não vai ser 100, né? Então vai ser 10% só. A pessoa ali que sabia 7 de programação e sabia 4 de soft skills, tinha a nota 3 vezes mais alta do que essa, né? Dá pra você ver que olhar pra só um dos fatores também não faz sentido. Ou seja, isso aqui comprova um pouco de que você só saber programação não vai te fazer entrar pro mercado de TI. E agora vamos pensar num cenário mais ideal aí, uma pessoa que sabe 10 de programação, então, pô, ela manda muito bem, já tá sabendo Python, já tá sabendo fazer os seus próprios projetos, já tem portfólio, e aí em soft skills, ela começou a estudar, seguiu as dicas aqui, né, do canal. Vou vender o peixe aqui também, né? Seguiu as minhas dicas, seguiu lá no Instagram, se inscreveu aí no canal do YouTube, já tá sabendo 8 aí de soft skills, ela vai lá 10 vezes 8, tira 80 e pô, essa pessoa com certeza vai ser aprovada, né? Dê uma balanceada aí, faz o seu próprio teste de quanto você quer chegar em cada uma das habilidades para você ver quão próximo de 100 você tá. Aí eu recomendo você tá pelo menos aí em 50%, 60% para ser aprovado na vaga de TI. Eu quando eu entrei ali no mercado de TI, acho que eu sabia 9 de soft skills, por exemplo, e sabia 7 de linguagem de programação, na parte técnica, né? Aí eu multipliquei 9 por 7, deu 63, aí eu já fui mais confiante para ser aprovado, tá? E tudo isso não foi fácil, foi com base em estudo, foi com base em participar de empresa júnior, de atividades extracurriculares na faculdade, de fazer os meus próprios projetos. Então não tem caminho fácil, não tô falando que é fácil. Então você precisa se dedicar, precisa estudar, mas eu tenho certeza que você tá muito mais perto de chegar lá do que você tava no começo desse vídeo. Espero muito que isso seja verdade. Se isso for verdade, deixa aqui nos comentários, me manda aí seu depoimento, o que você acha, se você gostou desse vídeo aqui também, que foi um prazer imenso fazer ele pra você e eu espero te ver mais vezes aqui comigo também. Tamo junto, um grande abraço e boa sorte.